Olá, eu sou a Ana Traim, psicóloga e mãe indoor. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a adolescência. Eu sinto muita vontade de falar sobre esse período porque foi um período muito importante na minha vida e também pelo fato de que após anos eu estar trabalhando em casa, cuidando da casa, cuidando dos meus filhos exclusivamente, eu tive uma vontade enorme de voltar a trabalhar e me ocupei dessa pergunta que sempre me perseguiu de alguma forma, desde criança, que é: o que você quer ser quando crescer? E eu me refiz essa pergunta muitas vezes esse ano. Então, para mim, ela tem a ver com uma maturação muito importante de quem a gente quer se tornar. E ela tem tudo a ver com a questão adolescente, que é o que a gente vai ver agora então. A adolescência já não é mais vista por estudiosos como apenas uma preparação para a vida adulta. Ela agora é considerada um estágio do ciclo vital em si mesmo, com a sua própria importância, com as suas próprias características. Mas como a gente está falando de ciclos vitais e não existe um só tipo de vida nesse planeta tão diverso, então também não existe uma adolescência só, existem adolescências. Eu vou ler para vocês agora algumas das contribuições que colegas, conhecidos e amigos meus fizeram no Instagram quando eu abri a caixinha de perguntas de como que foi a adolescência para eles, o que marcou na sua adolescência. E olha o que surgiu. A TV, tantas lembranças, ouvir Eu Te Amo pela primeira vez, começa com L e é o nome de uma banda, e eu conhecendo a pessoa sei que é Legião Urbana, as mochiladas e acampamentos, as amizades, grupo de jovens da igreja que ajudou a vencer a timidez e desenvolveu liderança e deu amigos de ouro. Nossa, tantas coisas, mas direi que as amizades estabelecidas naquele momento foram as mais importantes. A feiura, atividades e grupos relacionados à música, as inseguranças, insatisfação com a aparência física, meu primeiro emprego aos 16, achava que eu podia tudo, desejo de mais liberdade e também duas referências a uma escola evangélica de Voti, que é o internato onde eu estudei junto com essas duas pessoas. Eu também tinha perguntado quem te entendia melhor e como. Ninguém, nem eu. Puxa, acho que eu me entendia, pensando e pensando com meus borbotões. Minha mãe, com um olhar afetuoso, procurava sempre fazer uma palavra motivacional e amiga. Os professores de humanas e minha psicóloga, me sentia respeitada e reconhecida. Outra resposta foi simplesmente 3 pontos de interrogação. Amigas da mesma idade, que passavam pelos mesmos problemas. Em partes a mãe, mas não conseguia me abrir sobre tudo. Você, que é uma pessoa que me conhece, foi importante para conversar sobre tudo. Meus pais, cada um do seu jeito, mas nunca estive só. As amigas e os amigos. A adolescência parece ser um período de potência máxima. Se a gente imaginar que é um período onde praticamente todas as grandes escolhas da vida estão acontecendo ou estão pela frente, a gente pode imaginar também que talvez os adolescentes se sintam muito pressionados, porque eles sabem, eles entendem da sociedade, dos seus pais, dos seus cuidadores, que eles precisam fazer em algum momento algumas escolhas bem decisivas. Entre elas, a escolha sobre o que estudar, o que trabalhar, como se sustentar na vida, escolhas amorosas, como que eu vou me relacionar com esse parceiro ou essa parceira. Inclusive, Freud dizia que as duas principais tarefas ou características da vida adulta seriam a capacidade de trabalhar e de amar. Então, a adolescência seria uma espécie de ensaio sobre como essa pessoa vai trabalhar e amar na vida adulta. Tem muita coisa rolando ao mesmo tempo e coisas que estão abertas. Eu posso ser quem eu quiser, quando eu quiser, onde e como eu quiser. Isso é um pensamento de potência muito grande e dificilmente a gente vai sentir essa sensação em algum outro momento da vida também. É no período da adolescência que acontecem as várias primeiras vezes. O primeiro beijo, a primeira transa, o primeiro emprego, a primeira vez que a gente se declara para alguém ou que recebe uma declaração, as primeiras inseguranças, incertezas sobre corpo, sobre comportamento, sobre pertencimento e também muitas vezes o primeiro estranhamento sobre a casa de origem, sobre a sua própria família. Quer dizer, o adolescente vai chegar em algum determinado momento e vai se dar conta. Mas que estranho esse povo com quem eu vivo. Eu não concordo com tudo que eles dizem. E mais, eu quero ser diferente.
Eu estava esses dias lendo para o meu filho a história de um livrinho sobre o Homem-Aranha e me dei conta de quantas semelhanças essa história do Homem-Aranha tem com a entrada na puberdade. Puberdade sendo aquela fase onde principalmente mudanças fisiológicas e hormonais acontecem. A adolescência seria um conceito um pouco mais amplo, porque envolve questões complexas como a cultura. E na história sobre o Homem-Aranha, eu me dei conta, olha a trajetória do Peter Parker. Ele é um menino como qualquer outro. A partir do momento em que ele é picado por uma aranha especial, ele se transforma e ele mesmo não se reconhece. Isso acontece da noite para o dia, é muito rápido. E nos relatos de muitas famílias, é o que eu tenho ouvido também sobre a entrada na puberdade, que parece que foi da noite para o dia que se enxergou uma diferença aí no filho que está se tornando adolescente. Todo mundo que está ao redor estranha. Acontece uma mudança na voz, acontece uma mudança no corpo, uma transformação no jeito, um certo enclausuramento talvez também desse corpo adolescente. O próprio adolescente também não se reconhece muitas vezes, se estranha e não sabe muitas vezes o que está acontecendo consigo. É mais ou menos a trajetória do Peter Parker se estranhando sobre essas novas habilidades que ele vai ganhando a partir da picada da aranha. Então essa história me parece muito interessante para pensar como uma metáfora para a entrada na puberdade. Inclusive existe um livro que fala da adolescência como uma certa síndrome normal. Os autores desse livro sugerem que se a adolescência não fosse já reconhecida como um estágio próprio e importante do desenvolvimento humano dentro do ciclo vital, pareceria que esse sujeito está apresentando alguma síndrome, porque tem mudanças repentinas de comportamento, tem comportamentos muitas vezes inclusive bipolares, mas já que está circunscrito dentro desse mundo complexo de adolescer, então está explicado, não é uma síndrome. Ufa, é só adolescência. Todo mundo vai passar, todo mundo vai sobreviver. Muita calma nessa hora, respira. Quero contar para vocês agora uma historinha da minha Oma, que é uma avó minha muito querida, tá viva. Eu tinha 14 anos, estava secando a louça na cozinha da minha tia. A minha avó entrou na cozinha e falou comigo: Ana, quantos anos tu tem? 14. 14? Nossa, aproveita porque quando tu vê, num piscar de olhos, tu já te torna avó. Eu fiquei tão estarrecida com aquilo porque eu me assustei com esse depoimento da minha própria avó de como o tempo na cabeça dela passa muito ligeiro. Para quem está vivendo a adolescência, o tempo é outro. Existe uma diferença muito forte de noção de temporalidade para adultos, para crianças e para adolescentes. Essas coisas não coincidem. E eu acho que isso também é um dos grandes responsáveis por às vezes acontecerem alguns choques entre as gerações. Eu explico. Para o adolescente, ele tem todo o tempo do mundo. Ele se sente empurrado muitas vezes pelos adultos que estão ao redor, porque os adultos têm uma noção de tempo diferente. Para os adultos, o tempo está correndo. Já é de novo Natal, já passou de novo mais um ano. O que eu fiz com o meu ano que eu perdi? Isso se deve muitas vezes ao fato de que quando a gente repete muitas vezes uma ação, ela se torna uma coisa corriqueira, automatizada e por isso ela não é mais tão percebida conscientemente por quem a vive. O adulto já passou por muitos natais, muitos aniversários, muitas escolhas, muitas coisas na vida. Os avós mais ainda. Acontece que para quem não viveu isso muitas vezes e principalmente não viveu a repetição das coisas, para essas pessoas, como crianças e adolescentes, tudo é uma grande primeira vez. Tudo tem um tempo muito extenso. Para lavar a louça, para secar a louça, eu tenho todo o tempo do mundo, eu não preciso me apressar. Para limpar banheiro, para arrumar o quarto, para fazer escolhas profissionais, escolhas do futuro, para decidir com quem que ele quer ficar. Ele não está sentindo essa urgência da mesma forma como um adulto sente. E isso muitas vezes traz um choque entre essas duas gerações. Além do mais, o adolescente parece viver no aqui e agora muito mais fortemente do que o adulto. O adulto faz planos. Quando eu me aposentar, quando eu tirar férias, quando for meu aniversário, uma série de pensamentos de planejamento antes de uma execução. E isso é um pensamento ordenado que é conquistado somente com o tempo. A gente não pode exigir que as crianças e adolescentes já tenham esse pensamento incorporado dentro de si. Vamos lembrar daquela letra da música, já que foi citado Legião Urbana nas respostas?
temos nosso próprio tempo. Você sabia que a adolescência é um conceito relativamente recente? Existem autores que inclusive dizem que a adolescência é uma invenção sociológica para circunscrever essa época muito específica e bem característica da nossa vida. A adolescência teria surgido mais ou menos entre as décadas de 60 e 70, a partir desses efeitos pós-guerra, justamente, onde muitos jovens começaram a enxergar suas histórias e começaram a enxergar que muitas vezes eram os jovens que iam nas frentes de batalha e eram os primeiros que morriam. E nos anos 60 e 70 começou a haver uma certa insurgência desses jovens de dizer para a sociedade que não é isso que eles querem mais para si. Então a geração Paz e Amor, a geração Woodstock, a geração que foi buscar outras formas de ser e de viver, foi a geração que acabou criando a adolescência como um estágio próprio. Não é esse modelo que a gente quer para nós, a gente quer outra coisa para nós e vamos buscar o que é isso. O adolescente passa também por muitos lutos. E quando eu falo o adolescente, eu estou generalizando, né? Sempre é a adolescente e é o adolescente. É e adolescente. Fato é que adolescente passa por muitos lutos. Você já pensou quanta coisa que o adolescente tem que, entre aspas, enterrar em si? O seu corpo que não é mais infantil, o seu corpo que mudou. Sobre os seus pais ou cuidadores que também já não tratam mais ele como criança. São pais que também mudaram. Um luto de uma ideia natural de pertencimento, uma ideia óbvia de pertencimento que a criança muitas vezes tem e que o adolescente passa a não ter mais. Então acontece toda uma desidealização dessa casa de origem e é super importante pro desenvolvimento do adolescente. Ele precisa conseguir se distanciar dos seus pais, da sua referência primeira, para conseguir se constituir como um sujeito próprio. E aqui eu quero chamar atenção para uma coisa. Eu já fiz anteriormente um vídeo sobre crises e birras aos 2 anos, aquela famosa, famigerada fase dos terríveis, temidos 2 anos, que agora na adolescência acontece uma segunda vez. Tanto que se diz que os 2 anos são a adolescência da infância. Mas na verdade, se a gente pensar em termos temporais, seria o contrário. A adolescência é que está reproduzindo, num outro contexto, é claro, a situação de crise do eu e de necessidade de se constituir como um sujeito independente do resto e que é diferente dos demais. Aqui a ênfase está em criar possíveis diferenças e isso é existencial para o adolescente. Ele não pode sentir que ele é uma simples cópia, uma simples maçã que cai perto da macieira, né, dos seus pais. Ele quer poder sentir que ele vai fazer algo de diferente, que ele vai poder ter alguma outra escolha. Então todos os sonhos, desejos, projetos que vêm dos pais e que são muitas vezes projetados até a nível inconsciente sobre suas crianças, seus filhos adolescentes, essas coisas começam a achar outros caminhos, começam a se desviar, porque o adolescente já começa a entender que isso é teu, não é meu. O que é meu eu vou encontrar, eu posso não saber ainda, mas não é isso. Precisamos, como adultos, como cuidadores, pais, professores, qualquer tipo de referência adulta, ter esse cuidado e esse carinho de abrir espaço para surgir a diferença. E muitas vezes na adolescência é que vão se criar os círculos mais fortes de amigos, aqueles amigos de querer estar o tempo todo junto, de andar grudado, e quase fazer uma simbiose que antes era com a mãe e que agora precisou dessa distância para fazer muitas vezes com o melhor amigo, melhor amiga e com quem a gente troca as maiores confidências e que sabe muitas vezes mais a nossa vida do que as pessoas que moram conosco. Essa coisa de se encontrar nas amizades também é uma coisa muito característica na adolescência e tem várias pequenas contradições nesse movimento que eu acho super interessante. Uma delas é querer ser igual, mas diferente. Afinal de contas, ele não é qualquer um. Ele é ele e ele é único e especial do seu jeito. Então ele tenta também sempre trazer essa marca da diferença junto consigo. E muitas vezes isso é um embate muito grande, porque ao mesmo tempo que tu quer ser igual, tu também sente a necessidade de ser diferente. E isso está o tempo todo formando uma relação agônica.
A Diana Corso, que é uma psicanalista que eu gosto muito de ouvir falar, ela traz a ideia do adolescente como um trapezista sem rede. Quer dizer, é um sujeito que está disposto a fazer essa arte circense do movimento do corpo sem necessariamente saber se vai ser amparado, ou melhor, sabendo que não vai ser amparado nas suas maiores necessidades. Ele se lança a viver aventuras nesse período da vida sem saber o desfecho, sem ter segurança nenhuma. A Diana também fala que é durante a adolescência que a gente firma nossa assinatura visual. Eu nunca tinha ouvido falar esse termo, achei bem interessante, porque ela explica que é por isso que muitas vezes adolescentes ficam horas se olhando no espelho, se arrumando. Enquanto eu tô me arrumando, eu tô me gravando como assinatura visual, eu estou enxergando quem eu sou visualmente. Essa fixação e essa firmação de uma assinatura visual que vai ser a nossa referência até o fim dos tempos. Porque quando a gente for adulto e depois adulto mais velho, a gente vai se olhar no espelho e vai se estranhar, vai dizer, meu Deus, mas cadê aquele jovem que eu era? Que ruga é essa? Que cabelo branco é esse? Porque a gente vai sempre fazer referência a essa nossa primeira assinatura visual. Então, horas se olhando no espelho, se arrumando, fazendo selfies, qualquer dispositivo de imagem vai estar cheio de fotos do rosto do adolescente, porque ele está tentando fixar essa assinatura visual. Essa coisa da imagem é muito forte, porque a imagem adolescente e essa assinatura visual é algo que vai servir muitas vezes até para propagandas de produtos de estética que vão apelar para uma certa retomada dessa assinatura visual. Como fazer com que seu corpo tenha menos rugas, envelheça menos rápido, enfim, ou tapar os cabelos brancos, qualquer coisa para voltar a ter esse rosto jovial e refrescante que se tem na adolescência. Então a adolescência passa a ser socialmente, inclusive, algo a ser atingido novamente, mesmo sendo impossível. Quem já passou da adolescência, passou da adolescência, não consegue mais voltar atrás, mas o ideal persiste. E isso eu acho que também os adolescentes sentem muitas vezes, que são alvo de uma certa idealidade, uma certa idealização de imagem a que ninguém mais tem acesso, só eles. Eu fico pensando aqui também em algo que o Mário Corso disse, né? Mário Corso e Diana são um casal de psicanalistas e que fizeram uma palestra muito interessante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo abaixo o link para esse vídeo no Café Filosófico que eles fizeram. E uma das coisas que o Mário Corso fala é que o adolescente cobra em nós os sonhos que a gente não conseguiu cumprir. As coisas, as idealizações, as utopias que nós traímos em termos crescido. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente enxerga uma antiga potência, mas uma potência enferrujada, enrustida e modificada por toda uma relação de tempo e espaço. E o Mário vai dizer também que a adolescência sempre deixa vestígios, ela resta em nós. E talvez por isso que muitas pessoas sintam um certo incômodo em lidar com adolescentes, porque não conseguem muitas vezes lidar com a adolescência que eles próprios tiveram. O adolescente talvez seja uma posição que desperte no adulto algo não resolvido e algo traído de si mesmo. Então uma pista bem importante nesse sentido seria quando um pai ou uma mãe se torna pai ou mãe de um adolescente, de poder revisitar sua própria história nesse momento. Como é que eu fui como adolescente? Que coisas eu sentia? O que me marcava? Com o que eu sonhava? O que eu queria mudar no mundo? Quem é que mais me apoiou durante a minha adolescência? Quem me ajudou e como? Fazer esse nosso adolescente que a gente foi conversar com a adolescência atual dos nossos filhos é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa necessária também. Veja bem que não significa a gente ser um adolescente de novo, até porque isso é impossível, para conversar com o nosso filho. Não é uma conversa de adolescente para adolescente. É uma conversa de alguém que foi adolescente, está revisitando toda a sua história e sua relação com a adolescência, com suas dificuldades e potências que sentiu, com aquele adolescente atual que está vivendo isso no aqui e agora, gente. É um encontro de diferentes temporalidades e é um encontro
que pode ser muito bonito e muito precioso. Mário Corso fala que a gente não deve afogar o adolescente que nós fomos. Pelo contrário, quando a gente encontra o adolescente, a gente deve poder se sentir provocado suficientemente para conseguir trazer de volta à tona a sua própria historicidade com relação a todas essas questões que o nosso adolescente atual está enfrentando agora. Entender a nossa própria história, dar um contexto de tempo e espaço para o que vivemos, é a maneira talvez mais amorosa que a gente pode ter de cuidado consigo mesmo e também, por respingo, com o nosso adolescente ou a nossa adolescente que está vivendo isso agora. Revisitar a sua própria história é mais ou menos como aquela ideia de que quando a gente volta para um lugar que a gente lembra quando criança, tá igual, mas tá diferente. É impossível a gente ter o mesmo olhar sobre uma coisa que aconteceu. Outra coisa que eu acho muito importante é a gente poder não tratar a imaturidade da adolescência como algo negativo. Claro que existe uma certa imaturidade de pensamento, mas Winnicott dizia que é nessa imaturidade do pensamento adolescente que existem as coisas mais criativas, inclusive sociais, de resolução de conflitos, de ideias para a paz mundial, de uma série de questões que são inclusive macro, não só micro para a sua vida pessoal. Os adolescentes se permitem, a partir dessa imaturidade cognitiva, pensar o impensável, poder pensar e apresentar utopias. As grandes revoluções socioculturais das últimas décadas têm acontecido em função de um incômodo e dessa imaturidade adolescente, justamente por ser tão criativa e tão potente. Então a gente precisa dar esse crédito para essa imaturidade e não tratar ela como algo necessariamente da ordem do pejorativo, daquele que não é bom o suficiente e que ainda não é digno de conversar comigo do alto da minha adulteza. Isso seria um baita desperdício. A gente precisa ser provocado pelos jovens a pensar outras formas de ser e de viver. E é isso que eles fazem o tempo inteiro. Basta a gente parar para conseguir escutar e dar esse crédito para eles. A gente também precisa olhar para que lugares possíveis os adolescentes estão ocupando. Você já reparou que a maior parte dos encontros dos adolescentes acontecem numa espécie de não lugar e não tempo? É na noite, na madrugada, é nos espaços das praças, dos corredores, do banquinho da esquina, de um posto de gasolina. Dificilmente é dentro das casas, dificilmente é num lugar estabelecido socialmente para um encontro. Os adolescentes têm essa característica de inaugurarem um novo tempo, né? A noite, a madrugada, e um novo espaço como corredores, matinhos, bosques, para ocuparem, inclusive porque é um não lugar e um não tempo com relação à produtividade capitalista. Então também tem todo esse aspecto aí de transgressão dessa ordem a qual eles não querem necessariamente corresponder nesse momento. A Diana Corso vai falar também uma coisa que eu achei muito bonita, que é que uma das tarefas da adolescência seria fazer algo com o que fizeram de nós. E nisso eu imagino uma certa brincadeira que seria, por exemplo, de alguém que começa pintando um quadro e passa para uma outra pessoa continuar aquela pintura. E nunca vai haver de fato uma continuidade no sentido da primeira pessoa que começou a pintar. Sempre vai ter uma diferença de perspectiva, de uso de cores, de noção do que se quer como um fim para aquele quadro. O importante é que esse quadro siga alcançando diferentes perspectivas. Essa é a diferença que o adolescente quer atingir e da qual falávamos no início. Esse quadro, ele não vai nunca mais corresponder à sua ideia original. E é isso que significa fazer algo com aquilo que fizeram de nós. É poder assumir uma ordem de diferença e de transformação sobre todos os projetos e projeções que vêm para cima da gente. É assumir uma autoria sobre si. Uma das imagens que o casal Corso traz também na sua palestra é com relação ao vão da porta. O adolescente parece ser aquele sujeito que está entre o quentinho e o seguro da casa, que ele sabe que ele vai ser cuidado enquanto corpo, enquanto subjetividade, as pessoas vão decidir por ele as coisas.
E o mundo lá fora, onde nada é certo, onde ele não sabe se vai conseguir se cuidar ou se vai ser cuidado por alguém, não sabe se vai ser respeitado, não sabe o que ele quer almejar ainda, mas ele sente mesmo assim, como um canto da sereia, a necessidade, a urgência de poder fazer esse lançamento, né? Assim como o trapezista que não tem rede, de se lançar sem saber se vai ser acolhido. E nesse lançamento, o adolescente lança de volta para os adultos uma pergunta fundamental e que muitas vezes os adultos não conseguem responder para si mesmos nem para o adolescente, que é: por que estamos vivos? Por que vale a pena eu continuar vivendo? O que tem lá fora para eu descobrir que vale a pena eu sair? Isso é pedido dos adultos. E os adultos muitas vezes não conseguem entender essa pergunta de cunho extremamente filosófico existencial e caem muitas vezes numa lógica de uma certa moralidade sobre o que é esperado de todo mundo socialmente nesse momento. Você tem que trabalhar, você tem que produzir, você tem que consumir, você tem que escolher alguém, você tem que settle down, né? Criar raízes, você tem que fazer filhos, você tem que casar, você tem que... É uma cilada, porque não é isso que o adolescente está perguntando. O adolescente está perguntando por que vale a pena viver, por que vale a pena passar pela adolescência para chegar aonde? Talvez a resposta mais próxima sejam as construções utópicas que o próprio adolescente propõe em algum momento e que muitas vezes são descartadas pelos adultos. É lá que talvez tenha uma pista sobre aquilo que o adolescente precisa ouvir para se convencer de por que vale a pena existir. E nesse momento o adolescente também está suplicando por uma certa posição de o adulto conseguir admitir para si mesmo que ele é falho, que a vida é falha, que ela nem sempre faz sentido, ela não é coerente, as coisas não são perfeitas, as coisas não casam tão bem, o trabalho muitas vezes não é acertado, a gente se arrepende de muitas coisas, mas a gente sempre tem novas possibilidades, novas brechas, novas portas e janelas de recomeços. E o adolescente precisa sentir que isso é possível, mesmo com um adulto mais envelhecido, com um adulto que já passou por tudo isso, que ele também tem possibilidades de dar a volta por cima, que ele também tem possibilidade de fazer outras opções para si, outras escolhas para si. O adolescente não vê isso como derrota, ele vê isso como uma força, como uma potência, e ele admira isso nos seus pais, ele admira a capacidade de os pais e cuidadores da sua referência adulta poder dar a volta em si mesmo e chegar a uma outra conclusão, mudar de ideia. Ele precisa enxergar que isso é possível, para ele também não precisar idealizar tanto a perfeição e conseguir admitir que o erro e a falha possam sim fazer parte de um caminho e que vão fazer parte de um caminho e que tá tudo bem assim. Gente, por hoje era isso. Foi bastante coisa, foi bastante elementos e eu sinceramente tenho um carinho muito especial por essa fase e gostei muito de falar sobre esse assunto, de pesquisar, de ver vídeos, de trocar ideia com outros colegas profissionais e outras pessoas que não são mães nem pais, mas que lembraram da sua própria adolescência e com todo carinho contribuíram aqui para essa reflexão. Muito obrigada a vocês e até a próxima. Um beijo!